Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês sobre minha experiência aqui na Suíça e a minha vinda para a Europa junto com minha esposa, tá? O tema de agora seria o planejamento para você vir para a Europa, tá? Antes de qualquer coisa, antes de iniciar uma viagem, como eu já disse no vídeo anterior, né, e vou falar nos próximos vídeos, eu sou um brasileiro que consegui minha cidadania italiana a muito custo, né? Depois de muitos anos pesquisando, guardando dinheiro para poder conseguir a tão sonhada cidadania italiana, com muito esforço, muita dedicação e, né, dificuldade, consegui enfim a cidadania italiana e realizar o sonho de vir morar para a Europa. Cheguei recentemente aqui na Suíça. Estou há uma semana aqui devido à pandemia do Covid-19. Estou cumprindo aí a quarentena de 10 dias aqui na Suíça, num hotel, né? Antes de iniciar aí minha vida e a busca aí de um emprego, de uma moradia, para começar do zero a minha vida. Conforme eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu deixei tudo, né? Na verdade, eu tive que me desfazer de tudo que eu guardei, que eu consegui obter lá na minha vida no Brasil. Então, coloquei minha casa à venda, vendi todas as minhas coisas, eletrodomésticos, todas as coisas que eu comprei, né? Que nós compramos, que minha esposa e eu compramos com grande esforço, com suor, depois de muitos anos, né? E a gente decidiu vir para a Europa, a gente se desfez de tudo, depois que eu consegui a cidadania italiana, e a gente olhou um para o outro e falou, vamos lá tentar realizar esse sonho, né? Então, assim, foi um longo caminho até chegar aqui. Obviamente, eu acabo de chegar na Suíça, mas antes de chegar aqui, né, não foi uma coisa que aconteceu, que surgiu do nada, né? Ó, vamos viajar e acabou. Não foi assim. É um planejamento de muitos anos, de muita dedicação, né, de guardar dinheiro, de estudo, idioma, né, para fazer o mais correto possível, minimizar as chances de dar errado, digamos assim, né? Então, assim, o que eu queria listar aqui para você que tem a vontade, né, o sonho de morar na Europa, ou de repente morar nos Estados Unidos, ou morar no Reino Unido, ou morar no Canadá, ou no Japão, não importa, né, na Austrália, em qualquer país aí de primeiro mundo, você que quer mudar, sair do Brasil, né, e quer tentar uma vida diferente, eu listei aqui algumas coisas que é muito importante você se ater, né, antes de ingressar nessa empreitada. Então, acho que contando um pouquinho da minha experiência, logicamente eu fiz um planejamento que está em andamento, né, que é uma coisa que está se iniciando, mas que por enquanto está dando certo. Então, acho que por causa desse planejamento, acho que tudo vem fluindo mais rapidamente e de uma forma melhor, né? Então, assim, primeiro, decidiu, você está procurando lá o seu país e quer sair do Brasil, decidiu sair do Brasil, ok. Você já tem o seu objetivo. Primeiro você tem que analisar, eu acho que qual é o país que melhor vai te oferecer condições de você crescer, né? Se desenvolver e se adaptar. Lembrando que todo país que a gente for, nós queremos nos adaptar ao país, né? Então, assim, o país não vai se adaptar a gente, sim nós nos adaptaremos ao país. Então, esse é um ponto muito forte, né? Então, não adianta a gente... obviamente, nós brasileiros temos nossa cultura, nosso jeito de ser, a gente nunca vai perder isso, né? A nossa forma de se expressar, a nossa forma de pensar, de agir, isso a gente nunca vai perder. Mas o que é importante a gente ter num país que a gente está chegando é ser resiliente, é saber se adaptar, é saber resistir às adversidades, aos problemas e se adaptar a esse país. Porque o país não vai se adaptar a nós, né? O país ele pode tolerar a gente, mas a gente está chegando num lugar novo
que tem regras, muitas regras diferentes, muitas leis, muitas normas diferentes, muita cultura diferente. Então é, vamos compor a cultura desse país ao longo do tempo, mas nesse primeiro momento nós precisamos nos adaptar a esse país. Isso para a gente não sofrer, né? Senão o baque é muito grande, né? O choque cultural é muito grande. E é por isso que tem muita gente que acaba não se adaptando, não consegue de forma nenhuma e acaba voltando, né? Eu acho que o intuito de você ir para um país diferente é porque você quer tentar se adaptar a ele, você quer usufruir das coisas que esse país tem para oferecer e, obviamente, contribuir para esse país também, né? Eu acho que é uma relação de troca. Então, de primeira mão, acho que você tem que analisar muito bem como esse país funciona, quais são suas leis, quais são os direitos e deveres, o que você pode fazer para contribuir para esse país e o que ele pode também te dar em troca, né? O que ele pode te dar em benefícios, né? Se você realmente vai ser feliz nesse país. Analisar o clima, a política, a cultura, a comida, né? Levar tudo isso em consideração, porque é isso que vai impactar na hora da verdade, né? Na hora que você chegar lá e você ter aquele choque cultural. Aconselho também, né, dentro dessa lista, você antes visitar o país, pelo menos. Você ir até ele, ficar alguns dias, ficar um mês, passear, comer as comidas que tiver disponíveis aí nos restaurantes, ir no mercado, comprar alguma coisa, comprar uma roupa, conversar com pessoas desse país, né, nativos, conversar com pessoas que já foram, né, ficar o máximo possível para você entender como as coisas funcionam, sentir o clima, né? O clima, quando eu falo clima, não só o clima do local e a energia, e sim também o clima mesmo, né? Ou se faz muito frio, se faz muito calor. É interessante visitar o país quando está inverno, quando está no verão, porque às vezes as mudanças climáticas são muito grandes, né? São muito bruscas. Então pode ser que o país seja muito frio no inverno, talvez um frio que de repente você não suporte ou não esteja acostumado. Você está disposto a sofrer essa mudança climática tão drástica? A gente sabe que no Brasil, a não ser que você more bem no sul, é, quando você vai para a Europa, o Brasil não tem comparação o inverno, né? Eu sou, por exemplo, de São Paulo, o inverno em frente à Europa é considerado bem ameno, né? Um inverno aí de 10, 7 graus numa madrugada de São Paulo, aí no auge do inverno, é raro. A gente está acostumado mesmo no inverno, por exemplo, às vezes bater 20, 30 graus, né? Agora, quando você vai para um país europeu, por exemplo, no caso eu estou falando da Suíça, né? A Suíça chega aí a -10, né? -5, 0 graus, né, no inverno, então é muito comum essas temperaturas dependendo da altitude e da variação do tempo mesmo, né? Então isso é um ponto muito forte que deve ser levado em consideração. A outra coisa é a questão do dinheiro, né? O quanto dinheiro você vai levar para o país? Ah, você não tem dinheiro? Então repensa aí a sua estratégia, porque assim, é importante você ter dinheiro. Você não vai, dificilmente, né? Você vai arrumar um emprego logo no primeiro dia que você chegar aqui. A menos que você já consiga um emprego do Brasil. De repente você tem uma boa qualificação profissional, uma boa bagagem profissional, já fala o idioma local, aí fica tudo mais fácil você conseguir um emprego. E o emprego, se você não for uma pessoa que já é abastada, né? Uma pessoa rica, então é o emprego que vai te manter aqui, né? Então, você pode tentar, se você já tiver a disposição de viajar, né? Você já pode tentar arrumar emprego do Brasil mesmo, já mandar o seu currículo e tal, e sentir as respostas dos empregadores, tá? Então, se você não tiver isso, é importante que você tenha o dinheiro para você poder se manter. Se você vai ficar num hostel, né? Planejar direitinho se você vai ficar num hostel quando você chegar, se você vai ficar na casa de alguém, se você vai alugar um hotel, se você vai alugar um quarto, né? Verificar as exigências dos aluguéis, né? De cada proprietário. Então, se você já tem dinheiro para alugar um apartamento, verificar as exigências, né? Então, tem que ter isso em mente. Outra coisa é se você tem a documentação necessária para estar naquele país que você quer chegar.
Então, por exemplo, falando da Suíça, né? Aqui você só pode se estabelecer na Suíça se você tiver um passaporte suíço, um ID suíço, ou se você tiver um passaporte europeu, né? Do contrário, você não passa de um turista. Você tem, né, um brasileiro, por exemplo, uma pessoa com passaporte brasileiro, ela tem o direito de ficar aqui 90 dias. Então, se você vai para Portugal, se você vai para Itália, você pode ficar lá os 90 dias. Agora, se você tem um passaporte português, italiano, alemão, francês, um passaporte europeu que esteja dentro do Tratado de Schengen, que é o tratado aí que diversos países fizeram entre a livre circulação de pessoas dessas nacionalidades, né? Então, isso não tem nada a ver com a União Europeia, né? Por exemplo, a Suíça ela não faz parte da União Europeia, que já é um tratado financeiro, enfim, envolve outras questões. Agora, o Tratado de Schengen é o tratado de livre circulação. Eu não vou me ater a essa explicação, porque tem bastante conteúdo sobre isso na internet, tá? Mas aí, se você tem um passaporte europeu, você pode se estabelecer na Suíça, por exemplo, desde que você arrume um emprego no prazo de 90 dias, tá? Então, por exemplo, eu tenho um passaporte italiano, eu posso me manter como turista, eu não deixo de ser um estrangeiro para eles, como turista por 90 dias, que pode ser prorrogado, mas eu posso tentar um emprego, conseguir um emprego aqui, e se eu conseguir um emprego, eu consigo automaticamente uma permissão para ficar aqui. Aí existem vários tipos de permissão, né? A permissão de curto prazo, de longo prazo, a por tempo indeterminado, isso tudo vai depender do tipo de emprego que eu conseguir e o tempo que eu permanecer na Suíça, tá? Então, essa parte aí da documentação, vir para a Europa com a documentação, ok, você tem uma cidadania europeia, você pode vir para a Europa, tá? Se você não tem a cidadania europeia, eu aconselho que você tente tirar a cidadania, se você tem um antepassado aí europeu, verificar as condições e as exigências, né, para tirar essa cidadania. Se você tem parentes portugueses, italianos, alemães e por aí vai, espanhóis, né? Você pode tentar tirar a cidadania que tudo fica mais fácil, as portas vão se abrir de uma forma mais fácil. Agora, eu não aconselho de forma nenhuma você vir para a Europa como um imigrante ilegal, tá? As condições são mais precárias, você dificilmente vai conseguir um emprego, fica tudo mais difícil. Se você conseguir um emprego, você pode cair nas mãos de pessoas que exploram imigrantes ilegais, né? Aquele cara que vai te contratar, você vai trabalhar para ele e você não vai receber seu salário, né? Pode ser que ele não te pague porque você não tem a quem recorrer, já que você é um imigrante ilegal, você não pode ir na polícia reclamar desse empregador que não te pagou, porque se você for na polícia você vai ser deportado, você é um imigrante ilegal, né? Então infelizmente tem muitos empregadores que acabam se valendo dessa situação de desespero dos imigrantes legais e acabam explorando, né, por essas questões. Então eu não aconselho, se você não tem um passaporte europeu, não tem um visto de trabalho que você tenha conseguido do Brasil, não venha para a Europa, tá? Não é querendo desanimar ninguém, mas assim, o risco é muito grande, você vai gastar um baita dinheirão e vai correr o risco de ser deportado e não poder nunca mais ou por muito tempo entrar novamente do país, tá bom? Então, nesse planejamento, é importante que você verifique essas questões com cuidado, porque assim, a mudança de uma vida não é uma coisa simples, né? É uma coisa que tem que ser muito bem pensada e analisado todos os pontos positivos e negativos também, todas as dificuldades e as barreiras que você vai enfrentar antes de chegar nesse país, né? Então não é só chegar aqui e curtir, o salário da Suíça é muito alto, os carros são muito baratos, a qualidade de vida é muito boa, a qualidade dos produtos são muito bons, então assim, tem muita segurança. Tudo bem, esses são todos os pontos positivos do país, mas quais são os negativos, né? Então existem também os pontos negativos. O Brasil tem todos os seus pontos negativos e positivos também. A Suíça é um país também que tem pontos negativos e positivos. Então tudo tem que ser colocado na balança. E outra coisa que é muito importante, né, salientar, e a saudade da família e dos amigos? Você vai aguentar chegar num país e ficar sozinho?
E se você não conhecer ninguém aqui? Você vai aguentar procurar emprego sozinho e levar não e gastar muito dinheiro para se manter sozinho, longe dos seus parentes e familiares, numa cultura totalmente diferente? Lembrando, pessoal, eu não quero desanimar ninguém, mas é interessante às vezes a gente tomar um banho de água fria, porque tem muita gente que literalmente vive no mundo de Bob, né? A pessoa às vezes olha para um lugar e fala assim, putz, é isso que eu quero para mim, né? Aquela coisa de, eu quero ir para os Estados Unidos, o sonho americano. Mas e aí que tá? Você vai conseguir viver lá e passar por todas essas adversidades, né? Você vai ser resiliente a ponto de se adaptar ao local. Lembrando que o país não vai se adaptar a você no primeiro momento, é você que vai ter que se adaptar ao país. O país já era país antes de você chegar, né? Então, assim, nós estamos acostumados a viver de um jeito no Brasil e no país estrangeiro vai ser inevitavelmente diferente. Então, assim, é um ponto de reflexão aí para vocês, para você que está pensando aí em viver na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou no Japão, né? Então, acho que esses pontos são muito importantes para reflexão e fazer você rever o seu planejamento. Você está preparado para isso? Outra coisa muito importante é o idioma. Não tenta ir para um país sem falar nada do idioma, né? Se você não fala o idioma, você não vai arrumar trabalho. Você não vai conseguir se comunicar com as pessoas. Ah, mas é um trabalho simples, eu vou fazer faxina, eu estou disposto a fazer faxina, lavar carro. Ok, mas você tem que entender o que o seu empregador, o seu patrão, a pessoa que te contratar, ela vai falar para você. Se você não entender a ordem que ele te der, você não vai conseguir trabalhar. Se você precisar comprar alguma coisa no mercado, você vai saber ler o que é aquele produto, você vai saber se comunicar com o mínimo possível com as pessoas, pedir uma informação para chegar num determinado lugar. Então, assim, é muito importante que você fale o idioma, o mínimo possível, o mínimo pelo menos para conseguir se virar. Outro ponto muito importante é a qualificação, né? Se você tem uma qualificação, se você tem um diploma, se você já tem uma bagagem profissional, tudo fica mais fácil. Se você fala o idioma e você já trabalha numa determinada área, que a demanda é grande naquele país que você estiver chegando, tudo isso vai facilitar para você conseguir um novo emprego. Então é muito importante que você tenha uma qualificação. Se você tem uma universidade, tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e de uma área, preferencialmente, que aquele país tem uma necessidade, né? Tomar cuidado, por exemplo, na Suíça. Na Suíça existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. Então, o que é isso, Fábio? Uma profissão regulamentada é aquela que existe um grau maior de cuidado pelo país, né? Então, eles não vão pegar um imigrante que tem uma qualificação, tem um diploma, mas que possa oferecer algum risco na hora de empenhar o seu trabalho. Então, por exemplo, eu sei que na área da saúde, a área da saúde é uma área de profissões regulamentadas. Então, se você é médico, se você é enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico e por aí vai, você está numa área regulamentada, pelo menos aqui na Suíça, tá? Eu não sei de outros países. Aí você tem que checar no site do consulado, verificar, estudar muito bem onde você vai pisar, entendeu? No terreno que você vai chegar. Então, eu sei que a parte da saúde, por exemplo, é uma área regulamentada. Então, você vai ter que pegar o seu diploma, se você é da área da saúde, você vai pegar o seu diploma, você vai traduzir, você vai apostilar esse diploma, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre documentação. Você vai reconhecer firma das assinaturas que tiver naquele diploma lá do reitor, depois vai traduzir e apostilar. Ok, você está com essa documentação, você vai pegar o histórico escolar, vai reconhecer firma também da assinatura lá que tiver no histórico escolar, pelo secretário ou reitor que assinar, vai traduzir, vai apostilar. Grade curricular, mesma coisa. Aí você vai querer validar esse diploma no país que você vai querer viver. Ou porque você quer fazer uma pós-graduação, ou quer continuar seus estudos naquela área. Ou porque você quer exercer. Vamos supor que você é médico. Então você vai fazer tudo isso e vai levar lá naquele país, chegar no órgão lá competente, por exemplo, da área da saúde, provavelmente eles vão indicar uma universidade específica que você vai levar toda essa documentação lá.
eles vão analisar e vão falar assim, olha, fulano de tal, você vai precisar cursar mais um ano, fazer um ano desse curso. Ou você vai fazer 6 meses, ou 3 meses. Enfim, eles vão determinar para você um curso, de repente, complementar ou não. Ou eles podem falar simplesmente assim, ó, nós vamos fazer uma prova para você, se você passar, seu diploma está validado aqui no país, tá? Então, você vai ter que se submeter a esse tipo de avaliação para poder exercer a sua profissão, por exemplo, na Suíça, tá? Sobre as áreas não regulamentadas, fica muito mais simples, né? Por exemplo, eu sei que na área administrativa é uma área, a área de administração, por exemplo, administrador de empresas, é de uma área não regulamentada. Então, simplesmente, você vai precisar, a única coisa que você vai fazer é mandar o seu currículo para aquela empresa e você, na hora, vai apresentar o seu diploma. Obviamente, se o seu diploma é brasileiro, você não vai apresentar só o diploma brasileiro. Você vai precisar reconhecer firma no seu diploma do reitor, da assinatura do reitor, vai vai traduzir o seu diploma e vai apostilar a sua tradução do diploma e o diploma também, tá? Então, com essa documentação, quando você procurar um emprego, você foi chamado para entrevista, você vai levar lá e vai mostrar a documentação, mostrando lá, olha, eu tenho diploma, aqui está o meu currículo, que estava falando do meu diploma, e aqui está o meu diploma, tá? Então, daí fica nessas áreas não regulamentadas, entende-se que seja mais fácil, né? Não precisa fazer nenhuma complementação de estudo, tá ok? Então, acho que era isso a princípio, pessoal. Tomar cuidado com esses pontos que são cruciais para você ter uma vida melhor num país estrangeiro, tá? E não somente olhar os pontos positivos, né? Porque fica muito fácil, né? Eu só olho a parte boa. E a parte ruim? Quando você passar pela adversidade, você vai aguentar? Você vai se submeter? Você vai resistir, né? Para continuar o seu sonho? Ou não? Você vai abandonar tudo? Vai gastar aquele dinheirão e voltar para o Brasil decepcionado, frustrado? Né? Então, eu acho que todo mundo faz as coisas para dar certo. Então, se você quer fazer a coisa para dar certo, você tem que fazer pelos meios corretos. Tá bom, pessoal? Então, peço para você, se você gostou desse vídeo, peço para você dar um like, se inscreva no canal, faça seu comentário, faça sua pergunta, o que eu puder responder e eu souber responder, eu vou responder para vocês, tá? Lógico que tudo que eu falo aqui no vídeo é baseado na minha experiência e eu gostaria de contribuir e compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.